Boa noite, estamos começando mais uma conversa vocacional. Fazendo a conversa vocacional tentando seguir as vocações. Semana passada foi com a irmã Josefina Ana Vládia. Hoje vamos falar com o seminarista Isaías. Boa noite, seminarista. Boa noite. O seminarista Isaías vai contar para a gente as diferenças entre as vocações e como podemos diferenciar uma das outras. Então, seminarista Isaías, boa noite mais uma vez e se o senhor puder conduzir o momento de oração para iniciarmos. Então, convido a cada um e a cada uma a, nesse momento, se colocar na presença de Deus e pedir a Ele que nos dê o discernimento, que nos dê as palavras certas para chegar no coração das pessoas, para poder atingir a vida e a experiência de cada pessoa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seminarista Isaías, para nossa primeira pergunta, muita gente pensa que quando fala de vocação é somente para seguir, para ser padre. Mas sabemos que a igreja considera outras áreas também como vocação para seguirmos. Então, eu queria saber quais são as vocações reconhecidas pela igreja. Gugu, essa pergunta ela é muito necessária e a gente precisa sempre ter ela, né, em mente. Não sei se vocês sabem, mas no século XX houve um evento muito importante para o mundo. Dizem os historiadores que foi o evento mais importante que já aconteceu no século XX. Esse evento chama-se Concílio Ecumênico Vaticano II. Esse concílio reuniu todos os bispos da Igreja Católica no Vaticano. O Papa da época que iniciou o concílio era o Papa João XXIII, e foi um evento que marcou a vida da Igreja de uma forma especial demais no século XX. E alguns frutos desse concílio são os documentos do concílio. Então, dentre esses documentos existem declarações, existem decretos, existem constituições e existem, dentre essas constituições, uma muito importante, que é uma constituição dogmática, chamada Lumen Gentium. E a Lumen Gentium, ela traz no capítulo 5, essa questão da vocação do cristão. Lá diz assim, que todo membro da igreja é chamado, ou seja, é vocacionado. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado, né? Por exemplo, no português nós temos uma coisa chamada vocativo, né? Que é quando você fala assim, Gugu, né? Um chamado, né? Então, vocare quer dizer chamado. E todos nós, segundo a Lumen Gentium, capítulo 5, somos chamados à santidade. Todas as pessoas batizadas, todos os cristãos são chamados à santidade. É na santidade de vida que a gente realiza o projeto
que Deus quis para o ser humano. A santidade é a finalidade do ser humano, especialmente do cristão, né? Do batizado, do católico. Aí, dentre esse chamado, né, a santidade, existem vocações que são as vocações específicas. No mês de agosto, cada domingo, dos 4 domingos de agosto, nós lembramos uma vocação. E são essas vocações específicas, são nelas que nós nos encaixamos. É a vocação à vida laical, ou seja, dos leigos, aquelas pessoas que querem viver, né, solteiras, não vão casar, não querem casar e não querem ser padres, ou diáconos, ou bispo. Tem a vocação para o matrimônio, que é a vocação ao casamento, a ser família, a constituir uma família. Tem a vocação à vida religiosa e tem a vocação à vida do sacramento da ordem. Então, essas 4 vocações, nelas nós temos que buscar a santidade. Se você se sente chamado a ser leigo, se você se sente chamado a ser padre, se você se sente chamado a ser religioso, frei, freira, monge, monja, se você se sente chamado a ser família, pai, mãe, né, um casal unidos no sacramento do matrimônio, você está sendo vocacionado, né, à santidade. É nesses campos de ação que a gente é chamado a viver a nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade. Muito bom essa. Esclarece bastante as vocações que temos na igreja. E também, nesse quesito das vocações, vemos os padres, que é muito provavelmente a vocação mais conhecida. E os padres entre si têm o padre religioso, que é o que normalmente vem de uma ordem como os franciscanos. E então, essa é a pergunta de agora. Qual é a diferença entre um padre religioso e um padre diocesano? Certo. Então, assim, se a gente notar, as 4 vocações que nós falamos aqui, a vida de leigo, a vida de religioso, a vida a ser família, ao matrimônio e a vida do sacramento da ordem, parece que tem uma confusão aqui. Por quê? A vocação para o sacerdócio, que é a vocação dos padres, diáconos e bispos, existem pessoas que são da vida religiosa, ou seja, das congregações masculinas, que também são chamados ao sacerdócio. Então isso é uma coisa muito bonita. Na história, isso aconteceu de uma forma bastante bonita também. Então, na história da vida religiosa, nós encontramos, primeiro, os mosteiros como um grande chamado à vida religiosa. Eram os mosteiros tanto no Oriente, né? O mundo ele é dividido em duas partes. O Oriente, que é para aquela região da Ásia, da China, se vocês querem se localizar, e o Ocidente, que é essa região aqui, da terra de Jesus, né, até a Europa, até os Estados Unidos, né, e aqui a América Latina, né, para se localizar no mapa. Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, começaram a surgir vocações. E vocações à vida religiosa. Então, de pessoas que queriam abandonar tudo e viver seguindo Cristo. Então, a vida religiosa ela nasceu com esse desejo de abandonar tudo e seguir Jesus. Então, com o tempo, isso foi se organizando em ordens religiosas, né? Aquilo que era bem informal, como por exemplo, os padres do deserto, pessoas que iam para o deserto, não somente, né, homens e mulheres iam viver a solidão, né, em cavernas inclusive, trabalhavam com trabalhos manuais e passavam o dia em oração, entregando mesmo a sua vida a Deus, né? Depois eles foram se organizando e com o tempo
isso surgiram os mosteiros. Nos mosteiros surgiu a necessidade da Eucaristia, porque nesse tempo só existiam os padres diocesanos, que foram os padres que Jesus mesmo fundou, né? São Pedro, né? Os apóstolos. Depois, esses apóstolos ordenaram bispos, os bispos ordenaram colaboradores, que eram os padres e diáconos, e aí eles trabalhavam nas dioceses, né? Na Ásia, na África, na Europa, e aí surgiram necessidade para os padres dentro dos mosteiros. Então, para quê? Para assumir a vida litúrgica, os sacramentos para aquelas pessoas dos mosteiros, tanto os mosteiros masculinos, de homens, quanto os mosteiros femininos. Depois, então os bispos ordenavam os padres daquele mosteiro. Então assim surgiram a vida sacerdotal dentro de uma ordem religiosa. É a vocação sacerdotal, mas dentro da vida religiosa. Veja que é duas vocações ali entrelaçadas. A vida religiosa e a vida sacerdotal. A vida religiosa ela é baseada em 3 pilares, que nós chamamos os 3 votos. Todo religioso ele encaminha para fazer esses votos, que é o voto de pobreza, castidade e obediência. Então, um religioso, né, ele é chamado a ser pobre, como o nosso Senhor, a ser obediente, como nosso Senhor foi a Deus Pai, e a ser casto, como nosso Senhor foi. Os sacerdotes, eles fazem, né, promessas sacerdotais. No dia da sua ordenação, fazem obediência ao bispo diocesano e fazem também os votos do celibato e o voto do celibato, né? Onde ele vai viver também assim totalmente dedicado à vida paroquial, à vocação que ele escolheu, que é a vocação ao sacerdócio. Então essa é a diferença, Gugu. Uns são vinculados a uma ordem religiosa. Outros são vinculados a uma diocese. Porque a ordem religiosa é aquelas pessoas que vão porque querem um chamado mais radical. A vida religiosa diocesana é para o trabalho dentro de uma paróquia, que está dentro de uma diocese. Então, como você bem falou, os padres são como ajudantes do bispo, que é o responsável pela diocese. O bispo que tem na associação direta dos apóstolos. E nessa dúvida, muita gente dá muito para pensar que muita gente pensa que é o padre e o bispo, e aí direto para Papa, como se fossem áreas separadas, mas conhecemos que é toda a parte da sequência da igreja. Então, nessa sequência, qual é exatamente a sequência na hierarquia da igreja? E qual a diferença dos trabalhos realizados por cada membro nessa hierarquia? Então, gente, essa questão da hierarquia é muito interessante. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Dentro do serviço, né, da vida da igreja, surgiu sempre a necessidade dos pastores conduzirem um rebanho. Isso porque nosso Senhor constituiu assim, né? Foi Jesus quem quis, né, assim, que o grupo dos apóstolos coordenassem as comunidades que iam nascendo, né? E é importante ligar hierarquia a serviço. Hierarquia é serviço. Então, é como uma pirâmide, mas de cabeça para baixo, onde quanto mais você sobe, né, na nossa linguagem, né, de degraus, mais você está a serviço daqueles que estão em cima. Então, na hierarquia nós temos, em primeiro lugar, os bispos, depois os padres e depois os diáconos. Cada um a serviço de todo o povo de Deus, né? Por exemplo, vamos encaixar isso nas vocações, a serviço dos leigos, das famílias, da vida religiosa. Então, o sacerdócio,
ele é sempre está vinculado ao serviço. Dentro dessa hierarquia, que é bispos, padres e diáconos, nós encontramos algumas especificidades. Vamos lá. Primeiro, dentre os bispos, existe um bispo que é sucessor direto de um apóstolo. Não sei se você sabe, mas os bispos, eles são sucessores dos apóstolos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os apóstolos, são os primeiros, né, a exercerem esse serviço. Esses apóstolos ordenavam uma pessoa para ficar no lugar dele antes de morrer, né? Quando via que a perseguição ia chegar, então eles deixavam um encarregado por aquela região. E aí, sempre isso foi entregue a outro, a outro, a outro, a outro. A igreja foi se espalhando, foi tomando corpo no mundo, seguindo o mandato de Jesus, como está lá no último capítulo do Evangelho de Mateus: ide ao mundo inteiro e batizar e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, os bispos, eles foram, né, assumindo, fundando igrejas, né, diocesanas, fundando dioceses e organizando o povo, até chegar aqui no Seridó, né, na nossa amada diocese de Caicó. Então, o bispo em primeiro lugar. Todos eles são sucessores dos apóstolos, porque se você for fazer uma ligaçãozinha, né, por exemplo, Dom Antônio foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, até chegar, por exemplo, a São Tiago, a São Filipe, a São Bartolomeu, a São Pedro, aos primeiros apóstolos. Então, essa vocação do bispo, ela é ligada à sucessão apostólica. Agora, um bispo em especial. Esse bispo, ele é sucessor direto de São Pedro, porque São Pedro foi quem fundou a igreja em Roma. Quem é esse bispo? É o Papa. Então, na teologia fala-se assim: o bispo de Roma, ele é o primum entre os pares, né? Ele é o primeiro entre os iguais, né? E aí ele tem esse destaque, não é? Como sinal e vínculo de unidade para toda a igreja. Toda a igreja, ela encontra em Pedro uma unidade, né? O apóstolo que Jesus confiou as chaves, que Jesus nomeou como pedra. Esse apóstolo, nós encontramos ele no sucessor do bispo de Roma, que é o Papa. Dentro desses apóstolos, dentro dos bispos, alguns bispos também são chamados a serem os colaboradores mais íntimos do Papa. São chamados cardeais. No começo, os cardeais eram os responsáveis pelas paróquias de Roma. Era o clero de Roma. O clero de Roma chamava-se do Colégio de Cardeais. Era chamado Colégio dos Cardeais. Só que, com o tempo, como a igreja ia se espalhando, aí esses cardeais, eles foram ganhando forma no mundo inteiro, até encontrarmos hoje, não é, os cardeais no Brasil, no Chile, em Cuba, nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, em todos os lugares do mundo, né? Não em todos, assim, todo país tem um cardeal, sabe? Mas eles estão espalhados nos 5 continentes, de forma que o Colégio dos Cardeais, eles têm agora um rosto bem mais universal do que no começo, quando eram os padres e diáconos de Roma. Então, esses cardeais, eles têm uma função muito especial, que é auxiliar o Santo Padre nas questões que ele mais precisa, né, as mais urgentes, e eleger o bispo de Roma. São os cardeais quem elegem o Papa. E é dos cardeais que sai o novo Papa. É muito interessante isso. Quando um Papa morre, o seu velório demora 7 dias, e esses 7 dias não é apenas para os fiéis poderem ir velar o corpo do Santo Padre, mas para dar tempo todos os cardeais chegarem em Roma, porque logo após o sepultamento do Papa, inicia-se o conclave que vai eleger o novo Papa. Então, para vocês entenderem só em resumo geral, a hierarquia mesmo
são os bispos, os padres e os diáconos. Todos eles a serviço do povo de Deus, que somos nós, os leigos. E, dentre a ordem dos bispos, tem esses níveizinhos, mas são questões apenas de organização, de estrutura. Lembrando que quanto mais você chega na nossa lógica, no topo, mais ele está embaixo e está a serviço. Como foi bem lembrado, essa sucessão apostólica que temos na igreja, nisto, quando falamos o nome completo, quando falamos o nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, essa sucessão é bem mostrada na apostólica. Um bom momento também para quem não conhecia essa parte. E, como foi falado, dos cardeais é que sai o novo Papa. Então, só uma perguntinha rápida. Até que idade um cardeal pode ser eleito Papa? Essa é uma pergunta interessante, porque não existe uma restrição para essa questão de idade. Dentro do Colégio dos Cardeais, por exemplo, um cardeal com mais de 80 anos, ele pode ser eleito Papa. Agora, ele não vai estar no grupo daqueles que estão lá votando 2 vezes por dia, em cada dia do conclave. Cada dia do conclave tem 2 votações, uma de manhã e uma à tarde. E só quem pode participar dessas votações são os cardeais que têm até 80 anos. Então, pode ser que daquelas reuniões saia um Papa que não está lá naquele meio, daqueles cardeais. Então, certamente vão telefonar e dizer que ele foi eleito Papa, né, perguntar se ele aceita, né? Mas não tem assim uma restrição de idade. O que se diz no código é que que dos cardeais, do meio dos cardeais que é eleito o bispo de Roma. Se for eleito um cardeal que não esteja lá em Roma no momento, vai demorar um pouco até o Habemus Papa. Então, seminarista Isaías, agora a pergunta é: quem deseja ingressar no seminário ou seguir alguma das outras vocações, o que ele precisa para fazer ou com quem ele precisa falar para poder seguir a vocação mais adiante? Bem, Gugu, essa pergunta é muito importante. Então, e assim, eu convido a você que está nos ouvindo se você não é um jovem, né, ou você não é um homem que tem esse desejo ainda no seu coração, se perguntar se a sua vocação não é o sacerdócio, que é uma vocação muito bonita, de uma entrega muito bonita, né? E assim, se você que está ouvindo é uma mãe de família, é avó, é tia, e você conhece algum sobrinho, algum neto, né, algum filho que tenha a idade, né, seja um jovem, ou não, né, e que pergunte a essa pessoa se ele nunca pensou em ser padre, né? E o caminho é esse, Gugu. É você procurar o padre da sua paróquia. Procure o padre de sua paróquia, expresse a ele o seu desejo. Então você diz: padre, olha, tenho sentido uma inquietação dentro de mim e eu sinto que eu quero ir discernindo a minha vocação. Eu sinto que Deus me chama para o sacerdócio, né? Eu sinto que é no sacerdócio que eu vou exercer a minha vocação à santidade. Então, esse é o caminho. Você procura o seu pároco, ele vai lhe direcionar, ele vai com você fazer um discernimento interessante e vai lhe direcionar para alguma ordem religiosa, alguma comunidade, ou mesmo o seminário diocesano, que é aqui do qual eu faço parte e que é uma vida tão bonita. Só para dizer aqui, a vida diocesana, né, dos padres diocesanos, como o Padre Carlos, como seu irmão, o Padre Fagner, não é? É a primeira experiência que existe do sacerdócio. São os padres diocesanos, que estão a serviço das comunidades, né, que estão a serviço do povo de Deus, que estão assumindo paróquias, que estão ajudando nos colégios da diocese, que estão ajudando nas rádios da diocese, que estão acompanhando o povo mesmo de perto, né?
E aí, essa vocação é a vocação mais antiga que nós temos do sacerdócio. O Papa Francisco, quando ele fala aos seminaristas, ele fala assim: vocês são da congregação de São Pedro. Para dizer assim, que nós somos, né? Os diocesanos, eles são dessa experiência mais inicial que a igreja conhece do sacerdócio. Depois, como eu falei, aqui foram surgindo os padres de mosteiros, depois os padres de conventos. Só para vocês terem uma ideia, essa vida religiosa é uma coisa tão grande, assim, tão larga, tão bonita, tão encantadora, que acho que daria para passar um dia com uma noite conversando sobre a vida religiosa, porque são vários os carismas. O que é o carisma? É aquilo que é o especial, né? É o toque mais especial que leva a pessoa a se sentir chamada para viver aquilo ali. Olha, eu sou chamado para trabalhar, não é, com crianças. A minha vocação é esse trabalho, né, dessa vida infantil, ajudar eles a criar maturidade. Então, tá aí a vida, o carisma josefino, a criança, né, que é perseguida, que não é compreendida, também ajudando no trabalho paroquial. Eu tenho muita vontade de viver no mosteiro e que nesse mosteiro assim seja o silêncio, seja a norma de vida. Então existe uma vocação para isso, os mosteiros trapistas, né, onde os monges não podem nem conversar, né? É o silêncio sepulcral, né? O silêncio do sepulcro, como nós falamos, né? A vida no silêncio, onde os monges não conversam, só falam, né, na hora da oração, para rezar os salmos, né? Tem alguma dúvida? Dizem que é tão difícil a pessoa falar no mosteiro trapista, que quando um monge quer tirar uma dúvida com outro monge, então dá tanto trabalho para fazer esse processo que eles desistem antes de tentar começar uma conversa com algum monge, né, para tirar alguma dúvida, alguma direção espiritual, alguma confissão. Não, os sacramentos eu acho que é bem livre, né? Mas não se conversa nesses mosteiros. Tem os mosteiros beneditinos, que é trabalho e oração, trabalho e oração. Então é outro carisma. Tem as novas comunidades, que atraem muitos jovens hoje, né? Muitos jovens são atraídos para as novas comunidades, como a Canção Nova, como o Shalom, como a Fraternidade e o Caminho, que são coisas belíssimas. Tem os institutos, como as Irmãs Josefinas. Então, é uma coisa assim, é um leque, né, de possibilidades e de encontro. Tudo isso para que a gente se encontre e que a gente, buscando se encontrar, a gente realize a vontade de Deus, né? E como eu falei no começo, como o Concílio Vaticano II disse, todos nós somos chamados à santidade. A vontade de Deus é que nós sejamos santos como nosso Senhor foi, que Ele é o maior modelo de vida para a gente e de vocação para a gente, certo? Muito bom saber disso tudo. No caminho, após entrar no seminário, qual é o caminho até ser padre? Que ouvimos bem que, por exemplo, meu irmão entrou em 2010 e só foi ser ordenado em 2018. Você também já está há muito tempo já lá. E tem muita gente que pensa que entrou no seminário, passou alguns dias já é padre. Quase como se fosse, pensei, serei. Então, qual é esse caminho que um seminarista percorre até conseguir ser ordenado e entrar na ordem? Perfeito, Gu. Olha, esse caminho é um caminho um pouco longo, mas muito recompensador. O primeiro passo é o caminho do propedêutico, que nós chamamos. Então, você entra no seminário e faz 1 ano de experiência. Com a experiência com a oração, com a vida na comunidade, porque o seminário não é somente o reitor, que é um sacerdote, e você, mas é o reitor e uma comunidade de pessoas diferentes, né, que pensam diferente. É uma comunidade que nos enriquece muito, né? Você encontra pessoas de toda a nossa diocese, de cada lugar tem um seminarista.
E ali você vai criando a vida comunitária, né? Vai exercendo, né, as suas virtudes, vai querendo crescer nas virtudes nesse ano inicial, né? Vai se aprofundando também inicialmente na vida intelectual. A gente tem que aprender a pensar, tem que aprender, não é, como as pessoas pensam e tem que entender como a igreja pensa. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Então, sim, só antes de falar essas 3 dimensões da vida intelectual que vai discorrer nos anos do seminário, então vamos às 5 dimensões do seminário. A primeira é a vida comunitária, depois a vida humana afetiva, né? É como se fosse uma mesa, Gugu, com 5 pernas, né? Se você quebra uma dessas pernas, a mesa fica torta. E as 2 pernas mais importantes dessa mesa é essa aqui, a vida comunitária e a vida humana. Como é que você se relaciona? Como é que você enxerga o outro? Como é que você se doa ao outro? Porque a vida de um sacerdote é doação, né? Então, tem até uma frase que diz assim: o sacerdote não é um homem, o sacerdote é o sacrifício de um homem, né? Um homem que se sacrifica, né, por amor aos outros. Então, se você não consegue conviver com os outros, se você não consegue conviver com você mesmo, então a vida humana, afetiva e a vida comunitária são as 2 pernas mais importantes. Então a mesa já está caída, já está no chão, né? Depois vem outra perna muito importante é a espiritualidade, né? A oração, como é que você vive a sua oração, né? Então esse é como esse tripé que está aqui, não sei, vocês não estão vendo, mas aqui Carolzinha está ali, dando toda a assistência, e aqui tem essa câmera está sobre um tripé, né? Então, sem essas 3 pernas, a vida comunitária, a vida humana e a vida de oração, a espiritualidade, então a mesa não fica de pé, não tem jeito. E as 2 outras é a vida pastoral, não é? E a vida intelectual. Então o seminário ele discorre por vários anos. O primeiro ano é o propedêutico, que é um ano de adaptação. Os próximos 4 anos é o ano do estudo da filosofia. Para você entender como o homem pensa, né? Como os primeiros homens pensaram e como o homem pensa hoje, né? Você entender e aprender a pensar. A filosofia ela ajuda isso, a você conseguir enxergar a verdade. Os grandes filósofos eles dizem que a filosofia nos ajuda a contemplar a verdade. Depois você vai aprender como a igreja pensa, né? Como o homem pensa Deus, né, dentro da igreja. E aí é os anos da teologia, mais 4 anos. Né? E aí, depois desses 4 anos de teologia, já vai aí um caminho de 9 anos. Né? 4 de filosofia, 4 de teologia e 1 de propedêutico. Tem mais 1 ano de experiência, que nós chamamos de estágio. Não é? Esse estágio é dividido em 2 partes. Uma parte terminou teologia, já vai para o estágio. E a segunda parte é, a metade desse ano você é ordenado diácono, né, no geral é assim. E depois você vai para uma paróquia trabalhar, né, como diácono, já o primeiro grau da ordem. Já é o primeiro sabor ali do sacerdócio. E depois você é ordenado, depois de mais 6 meses, sacerdote. Então é um caminho de 10 anos. Né? Tem gente que faz esse caminho em 8? Tem. Tem gente que faz esse caminho em 7? Tem. Tem gente que faz esse caminho em 13? Tem. Né? Porque não são os anos que formam o padre. Né? Mas é o seminarista, ele tem que saber que ele é responsável pela vocação dele, pela formação dele. Não importa se durou 8, se durou 7, se durou 13. Né? O que importa é que ele esteja, né, que a igreja o reconheça como preparado e que ele sim, ele mesmo, né, diga com convicção, Senhor, eu estou, né, quase pronto. Porque a gente nunca está pronto, certo? Eu sinto que eu estou nesse caminho de discernimento e que hoje eu me sinto, né, pronto. Né? E essa formação ela nunca termina. É o que a gente vê hoje. Né? Até a morte
a gente vai estar se formando, nossa maturidade vai estar sendo trabalhada, não é? Não existe essa pessoa hoje que é o maduro, né, na vida, né? Sempre a gente vai precisar crescer mais, sempre a vida não vai nos colocar desafios diferentes, desafios novos, em qualquer vocação. Seja na vida das irmãs Josefinas, da vida religiosa, seja na vida daquela pessoa, né, que está ali no apostolado da oração, trabalhando, rezando, na vida social, se envolvendo na política, se envolvendo no seu trabalho, na saúde, na educação. Seja um casal na educação dos filhos. O casal, o matrimônio, ele tem várias finalidades, né? Uma das finalidades não é a procriação, né? É o amor entre os dois, é ter filhos, gerar filhos para o mundo. Mas ter filhos é muito fácil, né? Educar os filhos, aí que está. Educar os filhos é a chave do ministério de uma família, não é? Não é só gerar filho e jogar para o mundo, mas é você saber que você tem uma responsabilidade com aquela criança, com aquele filho, com aquele adolescente. Em todas as fases, né, da criança, né, a adolescente, a juventude, precisa do amparo dos pais, da educação dos pais, né? Então, essa é a finalidade, uma das finalidades do matrimônio. Agora, a finalidade do sacerdócio diocesano, os padres que estão lá na luta diária, né, como aqui em Cruzeiro o Padre Carlos, como lá em Santana o Padre Fagner, como lá em Parelhas o Padre Rômulo. Então, é santificar-se na vida, né, com o povo. Essa é a nossa vocação. Assim como Jesus, né, Jesus, que era o doutor dos doutores, pregava sentado, né, no meio do povo, falando com o povo, não é? Administrando, né, ensinando os discípulos, os apóstolos a administrar os sacramentos, deixando para a igreja os sacramentos. Assim é o sacerdote diocesano. Ótimo. Seminarista Isaías, nesse momento, enquanto você estava dizendo o caminho, se por acaso a gente tem aqui em Cruzeta 3 diáconos, que são o diácono Pedro Pereira, o diácono Júnior e Vicente Júnior e o diácono Narciso. Eles são casados. Se caso um seminarista percorreu todo o caminho, foi ordenado diácono e depois que foi ordenado, perceber que não queria ser padre, queria continuar como diácono. O voto de castidade que ele fez lá no começo continua ou ele vai poder também procurar matrimônio? Isso é uma pergunta bem delicada, assim, porque a gente precisa analisar os processos que isso para poder resolver esse caso, né? Porque quando uma pessoa vai se ordenar diácono e ela não tem uma família, por exemplo, né? Que não é o caso dos nossos diáconos aqui, né? Pedrinho, Vicente Júnior e Narciso, eles já tinham uma família, nós conhecemos eles, né? Então eles não fazem na ordenação o voto do celibato. Mas quando uma pessoa não tem, né, que é o caso, por exemplo, de um diácono permanente que é solteiro, ou de um seminarista que vai ser um diácono transitório, né? Então naquela ordenação o bispo, né, pergunta se ele promete, né, viver a castidade, e ele promete, né? Ele faz um voto. Então aí precisa ter um processo de dispensa desse voto. Esse processo vai para Roma, né? Então é uma questão burocrática, canônica, né? Então pode ser que aconteça isso, mas exige um processo, certo? Para poder, porque o voto público que ele fez é uma coisa muito séria. Por exemplo, você deu a sua palavra, né? Você dá a sua palavra. Isso para a igreja isso é muito importante, né? E devia ser importante para a gente também. Quando você dá a sua palavra, é uma palavra de honra, né? Você precisa honrar aquela palavra. Então você diz que vai rezar a liturgia das horas, você diz que vai viver, não é, a castidade, o celibato. Então, nesse caso é preciso um processo que é um processo dentro de um tribunal canônico,
né, eclesiástico, e aí tem alguns desenvolvimentos, eu não saberia, né, explicar todos os caminhos, mas sei que exige um processo. Então é bom que o discernimento tenha sido feito bem antes, que para dar uma grande confusão. Então, agora, agora, seminário Isaías, se me permite entrar num campo um pouco mais pessoal, durante esses 2000 anos que a igreja foi fundada, tivemos muitas pessoas que lutaram pela fé, deram sua vida, que trabalharam, que a gente reconhece ela e reconhece eles e elas e damos honra a essas pessoas como santos, como temos, por exemplo, aqui São Tarcísio. Então, se me permite essa pergunta, qual é o seu santo de devoção? Isso é uma pergunta bem íntima, assim. Mas os santos de devoção, a gente tem que entender uma coisa. São os nossos amigos. Deus nos envia amigos. Isso é um privilégio que nós temos, né? Na nossa fé católica, é que nós herdamos, né, desde o início da igreja, desde que Jesus fundou a igreja, e nós herdamos esse carinho por aqueles homens e mulheres que testemunharam a sua vida de uma forma única e exemplar. Então, nós temos os santos mártires, nós temos as santas mulheres, nós temos os santos homens, os santos pastores, né? Então, se você for ver, existe uma variedade de santos, e a santidade é a finalidade, como eu falei já várias vezes, da vida cristã. Então, de tempos em tempos, surgem algumas pessoas, né, que se destacam pela sua vida, seu comportamento, né? E que após a morte dessas pessoas, né? Então, as pessoas recorrem a elas porque lembram a vida que elas viveram, né? E acreditam, né, no seu coração, ainda que é uma devoção privada, que essas pessoas estão no céu junto de Deus. Aí pedem intercessão, né? E acontece um milagre, e a igreja reconhece o milagre, né? A ciência não reconhece milagre. A ciência ela é convidada, mas a ciência ela só faz dizer assim, não, eu não entendo, né? Como é que ontem essa mulher estava aqui nessa cama do hospital, o câncer, a metástase se espalhou pelo corpo inteiro dela e hoje ela se encontra nesse estado, né, da cura do câncer, ou então da cura de uma doença, ou então de uma conversão radical de uma pessoa, né, como Santo Agostinho, né? Então, a igreja ela reconhece o milagre, a ciência está dizendo assim, eu não sei o que aconteceu. A igreja reconhece o milagre e canoniza essas pessoas, né? E aí a gente tem essas pessoas como amigos nossos. Todos nós devemos ter amigos, né, no céu, né? Então, ter um santo de devoção é ter um amigo no céu, né? Aqueles amigos que nos fazem como aqueles homens. O grande exemplo de amizade, que está na Escritura, é daqueles homens, não sei se você lembra, nos filmes de Jesus sempre aparece essa cena de homens levando um paralítico por cima da casa, abrem as telhas da casa, a casa estava cheia de gente, arrodeada, não dava para entrar. Eles levaram o homem por cima e colocaram nos pés de Jesus. Jesus curou aquele homem, né? E os fariseus disseram, mas esse homem diz assim, esse homem perdoa pecados, como é que pode? Jesus fala assim, é mais fácil dizer o quê? Que os pecados dele estão perdoados ou que ele pode levantar e sair andando? Aí ele diz, levante, toma a tua cama e anda. O amigo verdadeiro é aquele que leva você até Jesus. Preste bem atenção, quem são seus amigos de verdade. São aquelas pessoas que levam você até Jesus. No céu nós temos amigos, né? E assim, pessoalmente, Santa Teresinha é uma grande, né, amiga que eu tenho. Uma santa de devoção. Também São Gregório de Nissa. É um santo que eu, assim, me tenho muito, assim, carinho por ele, pela vida que ele teve. São Gregório e depois Santa Teresinha também, é um santo que, eu não sei, pouca gente sabe, mas a família dele quase toda é santa, né, de santas, né? Canonizadas, né? A avó dele, Santa Macrina, a velha, como é conhecida,
foi discípula de Orígenes, que é um grande teólogo, que foi ela foi discípula de São Gregório Taumaturgo, que é um santo que fazia curas, né? São Gregório foi discípulo de um grande teólogo, Orígenes. Então, Santa Macrina, ela aprendeu a teologia, e uma mulher ensinou teologia para os netos e filhos, né? E aí nós temos dos filhos de Santa Emília e de São Basílio Maior, nós temos desse casal 9 filhos. 6 nós sabemos os nomes, todos os 6 são santos. Olha só, que impressionante. Desses filhos, 3 são bispos, né? E um não é bispo e 2 são monjas. São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, São Paulo de Sebaste, Santa Macrina Jovem e uma santa que eu não sei agora o nome de qual, e um outro santo. Então, a família de santos. Quando você se apega a um amigo desse, né, que tenha uma legião no céu, né, então é um privilégio muito grande, né? Então eu aconselho, né, tem até livros dele na internet, é muito bom pesquisar sobre esses santos, ver o que eles escreveram, como eles testemunharam a fé. Então são esses 2 amigos que eu tenho. A todos que estão assistindo, se vocês também quiserem um amigo no céu e ainda não tem, no Instagram da paróquia a gente fez um post que é exatamente uma dinâmica sobre isso. Encontrar seu amigo no céu. E lá você pode fazer, lá no post tem explicando cada passo, e eu tenho certeza que você vai encontrar um grande amigo no céu. Então, seminarista, a nossa última pergunta, já estamos chegando no fim do nosso programa, como você sentiu o chamado para seguir a vocação do sacerdócio? Então, gente, é uma história assim, né, bem interessante. Eu nasci e me criei, né, nessa cidade linda de Cruzeta, né, e tive uma educação muito boa. Eu considero a minha educação muito sólida, graças a Deus e aos meus pais, né, sobretudo, né, a eles que me traziam à missa. Então, a minha mãe que sempre me acompanhou, me levava para as orações nas famílias, no setor missionário, São Sebastião. Então, eu me envolvi desde muito cedo, né, graças a eles, né, especial a minha mãe, que sempre me levou para as novenas do mês de maio, novenas de Natal. Então, isso eu me empolgava muito quando criança, né. Então, eu fiz a catequese de primeira comunhão, né, minha catequista foi Mercinha, como de muitos, né. Esse anjo que nós temos aqui na nossa paróquia é um presente. Conhecer Mercinha, ver, né, o testemunho dela, foi minha catequista. E assim, uma coisa que sempre ficou em mim era a questão dos sacramentos. Mercinha sempre ensinava a gente valorizar os sacramentos. Isso sempre ficou marcado comigo. Então, juntou a formação de casa, a educação, né? Quem educa é pai e mãe, né? Isso a gente tem que ter claro, né? Com tudo que eu passei, né, da minha história, né, pessoal, com os traumas, né, que todo mundo tem, com as dificuldades, não é? Mas a educação, ela é perene, ela fica, né? Educação não é faculdade que dá, não é escola boa que dá, não é IFRN, CDE, Santa Terezinha, Joaquim José de Medeiros, Otávio Lamartine, não é escola que dá educação. Escola da instrução, né? Para você, como eles falam, adquirir competências e habilidades para o mundo do trabalho, né? A educação quem dá é pai e mãe, né? E na igreja nós temos esses catequistas que são um presente, né, de Deus. Deus seja louvado pela vocação dos catequistas, né? E então eu aprendi sempre a gostar dos sacramentos. Então eu via a missa todo domingo. Mamãe achou pouco, sempre sentava na frente, né? Então uma coisa me impressionava, né? Era a forma como o Padre Eliton, ele elevava a Eucaristia. Então ele elevava a Eucaristia, eu não sei nem se isso é pensado, né? Mas ele deixava, quando ele partia, tem uma parte na hora da missa que chama-se fração do pão.
A fração do pão é a hora que o padre corta a Eucaristia, né? Parte no meio. E aí depois ele junta aqueles pedacinhos e levanta, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele deixava sempre uma brechazinha assim, que eu ficava sempre ali na frente, olhava o pessoal, os coroinhas, né? Coroinha, né? Tocava o sino, então aquilo ali me impressionava. Sempre me marcava aquele pedacinho vazio. Eu dizia assim, né? Isso, eu dizia não, eu acho que eu dizia inconscientemente, hoje eu posso, né, depois de pensar, dizer sobre isso, falar sobre isso. Eu dizia, eu quero ser esse pedacinho que está faltando na igreja, né? Eu quero ser eu quero ocupar meu lugar ali, naquele pedacinho. Não sei nem se isso está correto teologicamente, mas eu tinha essa vontade assim, né? E aí, sempre que eu vim aqui para a aula de reforço com o tio da Guia Afonso, que dava aula de reforço para mim aqui embaixo, né, na rua da igreja, nas quintas-feiras eu sempre procurava a confissão. Isso é uma coisa que hoje eu posso, né, consigo falar sobre isso, né? E a confissão sempre foi um consolo para mim, né, um consolo muito grande. Eu acho que isso é os sacramentos, como o Messinha me ensinava, é um presente, né, de nosso Senhor. Saber desfrutar da graça dos sacramentos é ter consciência da fé, né? Então eu, moleque ignorante, né, buscava essas coisas, né? E assim Deus foi trabalhando na minha vida. Depois, outra pessoa importante é Dona Maria Francisca, que hoje mora naquele conjunto lá de cima. Ela me chamou para ser catequista. Veja, eu criança, tinha feito a crisma, eu acho já. Minha catequista foi a esposa de Everaldo. E eu fui ser catequista de primeira comunhão. E assim, o ensino sempre me cativou muito. É tanto que eu dizia a tia Thelma, que mora aqui embaixo, Thelma casada com Alexandre, que queria ser professor de história. Então, um dia ela perguntou na sala e eu disse, não, eu quero ser professor de história como ela era. Então, porque o ensino já me cativava muito, né? E aí, depois disso, vem a questão do ser catequista. Ali eu estava exercendo uma forma de ensinar. Então, quanto mais eu era catequista, mais eu tinha que pesquisar para ensinar os meninos, né? Para ser como Messinha, para falar bem como Messinha, como a esposa de Everaldo, né? Como esses que foram meus catequistas. Então, isso me aproximou ainda mais da igreja. Já não bastasse mamãe me trazer para o primeiro banco da frente, então, esses serviços que eu fui assumindo, né, foi me trazendo para o seio da igreja, e eu fui tendo mais consciência de que aquele pedacinho que faltava, que o padre deixava vazio na Eucaristia, ali era o meu lugar. E, simbolicamente, era o sacerdócio, né? Então, e foi numa confissão que um dia o padre Maurílio me perguntou, o padre Alcivan me perguntou, e depois eu falei isso. Eu dizia que não. O padre Alcivan perguntou, você quer ser padre? Eu disse, não, Deus me livre. O padre Ivan perguntava, você quer ser padre? Não, Deus me defenda. Né? Mas depois eu criei coragem, já era padre Maurílio, nosso pároco. Né? O testemunho dos párocos ajuda muito, né, no meu discernimento. E o testemunho também dos outros seminaristas, como o padre Fagner, na época. Isso ajuda muito a gente. Tiago Adonias ajuda muito a gente a se fincar, assim, dizer, não, realmente eu quero, né? Eu vou porque a gente tem muito medo de sair de casa, tem muito medo de abandonar a segurança de pai, de mãe, tem muito medo de deixar esse lugar que a gente nasceu, né, que é muito bom estar em casa. Mas sair também nos desafia, né? Nos leva a crescer, nos conduz a caminhos diferentes, né? Que Deus vai colocando na vida da gente. Então eu fui. Eu falei com o padre Maurílio. O padre Maurílio, graças a Deus, viu sinais em mim e me encaminhou para o seminário diocesano. E no dia 23 de fevereiro de 2014, eu entrei no seminário. Né? Já fazem uns pouco mais de 6 anos, eu acho. Né? Então, eu estou aí nesse caminho, estou no 4º ano daquela terceira etapa que eu falei, não sei se vocês lembram, que é a etapa da teologia, e estou aqui, né, estudando em casa, né,
por causa desse problema que nós estamos vivenciando, né? Estamos sem aula lá. E é sempre bom voltar em casa, é sempre bom, né? Rever, né, a família. Também a gente se entende muito em casa, né? É um autoconhecimento que leva a gente, né, para o alto, né? É muito bom voltar e rever, reaprender, aprender a silenciar, aprender a falar também, né? Porque na vida os nossos maiores educadores são essas duas figuras, né? Família, pai e mãe. Então, aprender deles e aprender até dos defeitos deles, né? A gente a se corrigir, a também a ajudá-los, né, em algum aspecto, mas sobretudo a gente reconhecer que nós também somos cheios de defeito, né? Nós somos um poço, né, às vezes de defeito. Um santo que é Santo Isaac de Nínive é um santo dos primeiros, né, do deserto, né? Ele dizia assim: nós temos que aprender a fazer do entulho, do nosso lixo, pegar esse lixo que é a gente, né, e começar a construir uma escada, né, pegar esse lixo, esse entulho velho, viu, Gugu? Que a gente tem um pedaço de pau velho, né, que a gente tem. Isso é espiritual, né? Pegar esse lixo que nós somos e construir uma escada para subir para Deus, né? Então esse é o meu caminho. Estou aqui no seminário muito feliz, graças a Deus, muito realizado. A cada dia que é isso que Deus quer para mim. E eu quero muito que saiam muito mais seminaristas de Cruzeta, porque Cruzeta sempre deu, né, seminaristas para o seminário, né? Sempre deu frutos bonitos de vocação. E tenho muita vontade de que saiam mais padres diocesanos, conscientes de que nós temos uma missão, um carisma diocesano, que é diferente do carisma de São Francisco, de Assis, diferente do carisma dos carmelitas, diferente do carisma dos outras congregações, né? Que eu acho que eu expliquei, não sei se eu expliquei bem essa questão das vocações diversas na vida religiosa, mas o padre diocesano, ele tem que ser consciente de que o seu lugar é administrar os sacramentos para o povo, é estar no meio do povo, rezar com o povo, né? E ser uma luz no meio da paróquia, da comunidade. Então, é isso que eu quero para mim, né? Não é muita coisa não, né? Mas é na pequena via de Santa Teresinha que a gente vai aprendendo a fazer a vontade de Deus. E não se esqueça, já disse isso umas 3 vezes, a vontade de Deus é que a gente seja santo. Não importa qual a sua vocação. O fim da vocação é o santo. E os grandes na igreja, tem gente que fala assim, o Papa é grande na igreja. Ah não, o cardeal tal é grande na igreja, o bispo tal é grande na igreja. Não. Grande na igreja são os santos. Feliz aquele que sabe fazer esse caminho. Então, nesse momento vamos encerrando nossa conversa vocacional com o seminarista Isaías. Agradeço muitíssimo ao seminarista Isaías e que o Senhor possa sempre lhe acompanhar, que ele lhe acompanhe nesse seu caminho de sua vocação. E eu tenho total certeza que você dará um ótimo padre. Quem sabe? Então, agora para terminarmos, seminarista Isaías, por favor, conduzir nossa oração final. Então, gente, para terminar, eu gostaria de fazer memória dos grandes padres que nossa paróquia já teve. Grandes porque souberam ser pequenos, viu? Lembrar do Padre Ambrósio, que foi o primeiro vigário da nossa paróquia, o primeiro pároco. Foi uma figura assim que eu tenho muita curiosidade. Se você que está me ouvindo sabe alguma história de Padre Ambrósio, por favor, me procure e me conte. Eu gosto muito de saber, né, da história dessa figura, né, de nossa paróquia. Diziam que ele era um homem tão valente, tão brabo, mas no confessionário era um santo, era um cordeiro, né? Padre Ernesto, São Lislau, né, Padre Talvaci, e esses padres da nova geração, né, o Padre José Alves, Padre Amaurilo, Padre Eliton, Padre Alex, Padre Ivanzinho, Padre Alcivan, Padre Carlos, né?
essas figuras que são faróis para a vida diocesana aqui no nosso chão, né? Então, aqueles que já morreram, nós rezamos para que eles estejam, né, no céu. E aqueles que estão aqui conosco, que eles sejam fiéis cada vez mais. Rezamos pela santificação dos nossos padres e também pelos nossos seminaristas, os de hoje e os de amanhã, tá certo? E assim, gostaria de terminar rezando um Pai Nosso, né, por todos eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria fazer um convite para você, que está ouvindo a gente. Quando terminar essa live, vá no seu YouTube, né, do seu celular, vá lá no YouTube, bote lá, Pascom Cruzeta. Procure lá no YouTube, na Pascom Cruzeta. Procure lá a missa de dedicação da nossa matriz. Que coisa maravilhosa que esses jovens ótimos de nossa paróquia estão fazendo, trazendo para os meios sociais esses tesouros do arquivo de nossa paróquia. Lá vocês vão ver o povo antigo, né? Os nossos antepassados, os que já ainda tem muita gente viva, né, que está lá. Essa missa foi em 87, né? Tinham personagens, figuras, né, que lá presente. Também tem uma filmagem de uma procissão bem antiga. Eu fui assistir com uma mãe dizendo, olha, isso aqui era fulano, isso aqui é fulano, isso aqui cuidou de mim, essa aqui estava comigo, que trabalhei com ela, isso aqui, né? Vale a pena recordar, porque recordar é viver, né? Então vá lá no YouTube, procura lá, peça seu filho para procurar para você, peça o seu neto para procurar para você. Coloca aqui, meu filho, Pascom Cruzeta, Paróquia de Cruzeta. Vai lá, procure, né, e assista. Dom Heitor, Padre Ernesto, com aqueles padres todos que vieram aqui para a consagração de nossa igreja, que nós sempre recordamos, no 18 de outubro de 1987, onde houve essa grande solenidade que todo ano a gente lembra aqui na nossa cidade, né? E vale a pena a gente ver essas coisas, né? Lembrar. E a Pascom disponibiliza para a gente, ó, gratuitamente. Procura lá no seu YouTube e assista, tá bom? Isso é história, né? É saber recordar os momentos bons, né? As pessoas boas, as pessoas que passaram por aqui, tá bom?